Senhoras e senhores, bom Ladies and dia! gentlemen, Aqui good fala Bruno morning. Diniz. This is Essa é a Bruno segunda Diniz. This is sessão the second do segundo session dia da Arena of the second Fintech, day of the aqui no Fintech Febraban Arena Tech. at Casa cheia, Febraban Tech. é um Full prazer house, tê-los right? aqui It's a novamente. great pleasure E to have esse you tema all que a gente here vai again. tratar hoje So the nessa topic that we're sessão going to é um discuss tema que está today, permeado it's a aqui topic em that várias sessões, em diferentes lugares também is taking part in many durante o evento, sessions que and é many o avanço dos moments agentes of e dos this assistentes event here, which baseados is em the IA rise no of mercado AI-powered financeiro agents and e além. assistants in the Então a financial ideia aqui é market poder and discutir beyond. como que So os the agentes e idea is to assistentes de discuss IA how these eles estão AI-powered efetivamente agents entrando e and fazendo assistants parte da are vida taking de quem part atua no mercado in the financeiro, para life of discutir those também who cases work de como with isso the está sendo financial market. desenvolvido. We're going to Então, see para some cases poder on how this is começar being esse developed. papo, eu gostaria de So for us to convidar get aqui ao started here, palco, I'd like to por invite to the favor, a stage, Soraya please, Lima, Soraya FSI Lima, Lead da Microsoft FSI Corporate. Lead of Uma salva de Microsoft palmas para a Corporate. Soraya, So por a round of favor. applause to Soraya, please. A Simone Lettieri, diretora Simone de digital da Lettieri, Meta. the Uma salva digital de director of palmas. Meta. A round of applause for Simone. Robson Martinho, Robson Head de Martinho, Produtos who's the Digitais head e of digital GenAI para product varejo and do GenAI Santander for the Brasil. retail of Santander Brazil. E João Mota, Head de João Plataformas de Mota, Dados head IA of do BTG data Pactual, and por favor. AI from BTG Pactual. Muito obrigado, fiquem à Thank vontade, you so pessoal. much. Acho que a gente tem aqui vários I enfoques believe that we have different para cobrir, seja de Big perspectives here Tech, to seja de cover, right? banco, Considering big tech, e bank. enfim, muita coisa já sendo Anyways, desenvolvida many dentro things desse that contexto. Mas were antes eu already queria pegar uma developed apresentação considering this curta também de context. vocês, But para além to get daquilo que eu started, já I would like to mencionei sobre o hear cargo some em nome words de vocês. Então, começando aqui about com a Soraya. you Soraya, guys conta um pouquinho do que você beyond your faz lá role na and your Microsoft, aí, name. que So a gente tell vai us a little bit seguindo. about what you do Perfeito, at obrigada. Bom Microsoft. dia a todos, Okay, pessoal. good morning, Meu nome é everybody. My name Soraya, is obrigada pelo Soraya. convite, Thank you so much for Diniz. this E muito invitation, prazer Diniz. estar aqui com esse And it's a painel big super pleasure maravilhoso. to be here with Eu this sou a wonderful lead de panel. FSI I dentro da am lead Microsoft of Corporate. O que SSI significa inside isso? Microsoft Corporate. Eu What ajudo does a that traduzir mean? um pouquinho I a help necessidade de translate negócios dos the nossos business pequenos e médios need clientes of our small, para o medium mundo de customers tecnologia e to o the mundo de tech world tecnologia para o and mundo the other way dos around as nossos well. Tech clientes, world tentando, to our pensando sempre customers. que você quer Always fazer na ponta, onde é que você thinking quer about what you chegar, que want tipo de to do on negócio your você quer end, fazer e a what kind gente of tentar businesses you traduzir want to esse mundo de tecnologia. Sou make, and we try especialista to também na área de translate inteligência these two artificial, languages. I'm justamente para also poder analyst ajudar of aqui artificial os intelligence nossos to clientes help nesse our mundo. Então, muito customers prazer. considering Obrigada, this Diniz. context. Thank you so Maravilha. much. Simone, conta pra gente um pouquinho. Wonderful, Simone. Obrigada. Can you tell us a Bom little dia, bit todo about mundo. what you do? É um Okay, prazer enorme estar aqui good com morning, esse time everybody. aqui It's a big fantástico pleasure e to com be here with this vocês. wonderful team Eu as estou well as this na Meta, incredible que é audience. uma I empresa work at brasileira, Meta, uma which is a consultoria de Brazilian company. TI, I work já há in the IT 35 anos no consultancy. mercado e I've com been forte working in atuação 35 também no years in Canadá this e nos Estados market, Unidos, onde a gente tem um and we hub have a forte very de IA. strong Já presence in Canada. We have a very caminho strong Waterloo e Toronto, com grandes AI clientes section lá, e a gente tem in trazido Waterloo and bastante coisa Toronto, aqui para os and we've clientes no been, Brasil. exchanging E lots of temos information sou responsável pela parte de to our tecnologia Brazilian da team. Meta I e am responsible of the desenvolvimento de technology part of produtos Meta and que são product development aceleradores, não só that are IA, mas todos os accelerators, produtos de not tecnologia only que possam regarding AI, but trazer all mais technological alavancagem products para that could negócios na empresa e para os leverage clientes. É um our prazer, muito businesses obrigada, as well pessoal. as our customers' Maravilha. companies. Robson. Thank you. Bom dia, Robson. bom dia pessoal, um Good prazer estar aqui com morning. It's vocês a pleasure to be também. here with Acho que you além as do well. tema I de guess produtos besides the aqui, product que vale algo topic, que vale comentar, eu something that it's tenho worth 15 anos mentioning. de I experiência have trabalhando 15 years na indústria worth of financeira, experience working in banco de the atacado, financial banco de varejo. industry, Hoje estou retail, responsável pelo time de produtos digitais do wholesales. Banco I Santander, am focado responsible em of the pessoa product física e team também of pelo time de Santander, design, focused on research individuals e as well as the experiência como design um todo. team and Acho que tem experience sido as a whole. uma parte I do desafio believe that bastante part of relevante the aqui, além de se challenge, aproximar da tecnologia, é pensar como isso getting traduz closer aí to para o technology, but also trying to cliente de forma translate real nesse contexto. Então, é um everything prazer estar to aqui the com vocês, vai ser customer. bacana trocar essa So ideia. it's a big pleasure to be Maravilha. with João, you. conta pra gente. Let's exchange Obrigado, ideas. pessoal. Okay, what about you, Bom dia a João? todos, né? Good morning, everybody. Apresentando rapidamente, como So, já descrito ali, hoje eu as it sou was responsável mentioned, pelo nosso time I de am plataforma de dados responsible for our e data IA platform dentro do team BTG. and artificial intelligence inside BTG, Trabalhando em Pactual. conjunto com todas as nossas áreas de dados, So tecnologia. we O gather nosso all grande of our objetivo hoje data dentro do technology BTG é areas. entregar Our big essas goal is to soluções deliver para que mais gente solutions dentro for da more companhia, dentro do people BTG inside the company, inside e parceiros do BTG, BTG and as well as BTG partners, consigam for all these interagir parties bastante to com be as able nossas to soluções de interact dados. with our data Historicamente, a gente solution. trabalhou muito com nossas áreas de Historically, Big we Data. worked Nos with últimos our big anos,
anos a gente tem data tido a mesma areas. experiência In these sobre last years, como we've a been gente having torna the mais same experience acessível todo o trying trabalho, to toda a pesquisa make que os all nossos this desenvolvedores, os research, nossos all the work that it cientistas was de carried dados out hoje já estão desenvolvendo
sobre essas aplicações de AI, né? Então, So how can we better nosso interact with foco sempre, everything that was nos últimos anos, carried out, tem right? sido de Our multiplicador focus dessas was to capacidades, become like a tá? Tanto para a operação multiplier do of these BTG, capacities quanto também for para produtos BTG que a as gente well está as entregando for para clientes. products that we deliver to our Maravilha, pessoal. Obrigado pelas apresentações. Alrighty, thank Bom, you. iniciando um pouco Thank you até so much for puxando a the apresentação introductions. inicial que eu fiz, Now, a gente sabe que é um tema de let's primeira ordem hoje nas instituições talk financeiras. about artificial Já intelligence. We know furou a this bolha aí, nós já a very participamos important como topic. consumidores, fazemos muito We uso de várias bursted the ferramentas bubble, que right? são utilizadas Us, hoje, as mas eu consumers, acho que para we tentar make use of many tangibilizar tools. como essa transformação está se dando Can we de perhaps dentro, lá de think dentro das about how this organizações, eu transformation queria is pegar going um pouco about de vocês, in-house? exemplos Yes, I would like práticos, to o que listen está to rolando, some como tem practical sido examples. desafios What de is happening? implementação Can também, you comment e on os some resultados que vocês já implementation estão tendo challenges as well em as termos de results that algumas you've been soluções having in baseadas terms of nessa some tecnologia solutions sendo based on utilizadas. these Então, começando com a Soraya, technologies? como é que, So let's get started with dentro do Soraya. trabalho da Microsoft, Let's think apoiando of os clientes Microsoft, corporates right? nessa jornada, When you support the qual corporate tem sido os customers, desafios de what were implementação, some of the como isso está se implementation tangibilizando, challenges? a gente sabe que mais rápido do que, We know that do que a gente pensa em termos de things are happening faster quando a than gente pega we outras tecnologias como elas avançaram, we desde would cloud e tal, expect, mas right? essa realmente está tendo uma velocidade Especially when we compare to muito other maior do technologies que, such que as outras. cloud, Aí. right? Pode But contar how um can pouco para a you gente, Soraya, como tem see materializado? all Claro, these vamos lá. scenario? Eu acho que primeiro a gente tem que Okay, entender first que of all, we essa have to revolução ela veio understand that this diferente da revolution restante porque is ela veio de different from the fora other para ones dentro, because né, it comes Denise? from outside Então, to o inside. consumidor, ele já Outward to chegou dizendo, inward. tem So esse the negócio chamado consumer ChatGPT, says, well, tá we have this gigante, vai thing todo mundo called utilizar. ChatGPT, E everybody's aí a going to empresa use tem it. Then the company duas opções. had A primeira, actually ela two proibir options. The tudo, first dizer one ninguém was vai to forbid utilizar, everything, o que não, like não nobody's faz going to muito use it, sentido, porque as which pessoas iam doesn't usar make o a lot of celular sense e usar because o people computador will use pessoal. their Então, cell phone, their foi uma personal revolução computer. que So ela it was a trouxe revolution muita that produtividade brought para o about usuário lots final, of o productivity consumidor. to the Então, as final empresas user, elas which is the poderiam ou consumer. So the cancelar e companies could proibir, cancel ou or tentar abraçar, hit tentar forbidden, entender e or trazer try isso to da melhor embrace this, da melhor maneira possível para understand dentro da what empresa. could be beneficial Essas empresas que escolheram bring that into abraçar a the company. inteligência So artificial, companies that elas decided to tiveram embrace algumas artificial vantagens intelligence, e alguns they had some desafios. A advantages and some vantagem, tempo challenges. lá de entrega Advantages, de produto na ponta, you know, conseguir delivery atingir mais time, clientes, vender mais you e could melhor para o seu próprio build rapport cliente, to the como customer, você you captar could clientes novos no mercado. Então, tem bastante grasp more informação que customers vocês to vão the ver na market. feira There como are um lots todo. of information that you're going Quando to a see gente in fala this do desafio, ela event também overall. veio como uma As a onda whole, muito excuse grande. me, when it comes to Segurança. challenge, Como é a que eu vou big challenge garantir que was aquele dado pode ser security. How can I utilizado? Não ensure só a that that data segurança can de be como eu vou used, not proteger o only meu like dado the para fora, security on então how como eu I'm going to evito um protect my vazamento que não data, deveria how can I avoid existir, like a mas leakage também de that dentro, shouldn't de fora para exist, dentro. but Como eu tenho other way certeza que o que eu around estou as well. How consumindo, can que I está be vindo de sure that whatever it is resposta, that I ele é am realmente getting as an correto, answer is né? indeed Então, eu acho que esse correct é and um grande accurate? desafio. So I believe O this is a segundo big que eu vejo challenge. The muito second entre challenge todos that os I clientes é a can adoção. think of É is the fácil falar, adoption. difícil é It's fazer. easier said than PowerPoint done, tudo right? funciona, When né? it comes to PowerPoint, everything Mas quando works, você but vai lá, when comprou aquele negócio you gigante, está bought todo mundo that implementado, gigantic thing, como é que eu everything's faço meu implemented, usuário but how can realmente I make utilizar my user e como eu vou to use medir it o effectively and how am I quanto, going qual é o to meu ROI, measure o quanto eu estou my tirando de ROI, vantagem What am I daquela inteligência getting artificial. out of that Então, o artificial cálculo de ROI intelligence, ele é right? super So difícil the porque a ROI gente não vem de uma calculation is cultura very hard de because we manter are not KPIs part of atualizados de a produtividade. culture of Então, quando eu pergunto para você, updating no productivity âmbito KPIs. individual, So when I quantos e-mails ask você you, responde por dia? like, Ninguém vai how saber many de cabeça. emails do you E aí, se answer on você a ainda daily assim olhar na basis? sua Nobody caixa, will você vai know dizer, off eu the top of respondo their head. 500 por Even dia. if you look Quantos at your desses 500 por dia inbox, resolveu algum you say, problema de oh, I negócio? answer É ainda like mais 500 difícil. per day. Então, como você não And then consegue if I medir ou não reply, estávamos okay, acostumados and a medir how many solutions were you able to produtividade, attain? ele é difícil It's também hard, você right? conseguir So já productivity, calcular um it's ROI direcionado. very difficult Então, to os maiores measure, desafios que eu vejo right? nos nossos clientes So I são guess one of the biggest como eu vou challenges medir are KPI, how am I going to o measure ROI daquilo KPI, ali, the ROI of como eu vou whatever that implementar is, de uma how forma am I going to segura e implement in a quais são safer os way, casos de uso and que what are efetivamente the trazem use dinheiro ou cases that receitas novas ou effectively um upselling para a minha result in empresa. money upselling to Antes my dessas company, discussões, my se essas company. discussões não So acontecerem if these antes, discussions é do muito not happen difícil você beforehand, tangibilizar e it's realmente very hard conseguir for tirar um you to proveito make muito it amplo tangible de and inteligência really artificial benefit na from nossa ideia, tá? artificial E é por isso intelligence que
que a gente considering trabalha de trás the para points frente. that I Então, mentioned. geralmente o cliente That's chega pra why gente, we eu tenho uma ideia do the maravilhosa, eu quero opposite. botar inteligência artificial em tudo, como é que eu faço? We E a focus gente on the para e a opposite gente fala, vamos olhar direction. seus processos? We Tempo, quanto tempo você tell demora our de customers, let's produtividade? take Quanto a você closer demora look de into your para processes. fazer um ciclo Let's inteiro de talk uma about venda, por lead time, exemplo? Quanto você productivity, demora para fazer um how contrato, uma long does análise? it take for E aí a you gente to começa a fulfill colocar os like a KPIs selling do que a cycle, gente vai and then tentar we start resolver focusing e a on gente vai KPIs of what escolhendo e we're criando uma trying to jornada. solve, and E aí then we vocês vão ver create que, a por exemplo, journey. na And you'll Microsoft, see, for a gente example, on tem realmente Microsoft, at uma Microsoft, jornada de we IA do que have começa like desde an AI que journey o que eu that posso starts fazer from hoje, what I can maximizando o do today investimento in que eu terms of tenho de maximizing the forma investment that I gratuita, have in a free até o mais way, avançado up de to the vamos most pensar fora da advanced, da maybe caixa e thinking utilizar a outside the inteligência box, artificial como using uma diferença artificial competitiva intelligence mesmo, as né? a competitive Bom, interessante differential. você colocar Okay?
esse that's assessment, very né, como interesting for you to uma bring empresa about de this tecnologia assessment as a tentando technology ir mais no detalhe para company. And compreender another de fato como detail a to gente really consegue extrair understand valor disso how we aí. can É grasp uma visão value from all interessante. that. It's a very Eu queria interesting puxar point para o of view. Robson, entender um pouco do And how contexto about Santander, you, cara. Como é que tem Robson? sido, How do sejam you desafios see em that termos de happening implementação, at o que vocês Santander? já possuem What have rodando, you está fazendo a done diferença, already? seja What is internamente, seja making a para clientes difference, e either for resultados customers eventuais aí or desse processo, cara. final Legal, results Bruno. in this Eu acho que a process? gente começou, vale comentar que a gente Yes, começou a nossa it jornada, is worth acho que como todo mentioning that in mundo this começou, journey que we foi started numa matriz by a olhando o matrix, potencial e actually risco, né? Então acho que a taking a look indústria at all 3 the anos, potential 2, 3 anos for atrás a couple começou a of olhar years ago we para as started iniciativas de maior taking a look at potencial e the aquelas que ofereciam menor initiatives risco. A that gente had entendeu naquele momento que essas highest iniciativas eram potential. aquelas que We falavam de understood aumentação that humana, these né? potentials Ajudavam o had to do especialista, with, os especialistas de a cliente, better como banco, interaction with the por mais human que being, o paradigma tenha mudado even bastante though, e a gente tem a indústria tem the evoluído changes muito no have been contexto de happening, ofertas digitais, 100% digitais para os the, clientes, existe digital uma parte offers as importante da well. população, Uh, principalmente para there's, decisões específicas de part vida, of que se the valem da population presença that humana, they da assessoria. need the Investimento, assistance, contratação they de um need crédito imobiliário, investment, they contratação de um need consórcio. assistance Tem vários to elementos do hire, contexto financeiro que não são fáceis de entender, não são diretos. E a gente entendeu que preparar melhor essas pessoas, esses especialistas de cliente, esses gerentes, para conversar com os clientes era um primeiro passo que fazia bastante sentido. Para comentar sobre isso, a gente lançou lançou esse ano, que foi a primeira plataforma para apoiar os nossos assessores de investimentos a prepararem o pitch, a conversa de investimento com o cliente da indústria financeira. Acho que o resultado mais interessante que a gente pode comentar aqui tem a ver com a preparação, a redução do tempo médio de preparação dessa conversa, porque eu preciso ler o morning call da tesouraria, eu preciso entender o prospecto do fundo, eu preciso, de verdade, esse cara precisa ser o camisa 10 do Barcelona para ser assertivo numa conversa com o cliente. E a gente ajudar esse especialista a fazer isso bem, fazer isso rápido, foi um desafio que a gente concluiu com sucesso dentro desse contexto. A gente reduziu o tempo médio de preparação do pitch de cerca de meia hora para 30 segundos. De fato, era a leitura de 4, 5 stacks de documentos diferentes, passou a ser uma pergunta para o pitchmaker, que é essa ferramenta de IA que ajuda o assessor, para que conversa eu tenho que ter com o Bruno hoje. O que é mais relevante para eu contar para ele, e a ferramenta prepara esse contexto. E aí eu empresto o meu rosto para o Bruno confiar em mim como instituição nessa solução. Uma outra que vale a pena comentar dentro do isso tem a ver com aumentar ingressos, aumentar a captação líquida, né? Do outro lado tem redução de custo, melhoria e eficiência. Tem uma métrica importante também onde as pessoas precisam de outras pessoas no banco para se resolver, que é no mundo do contact center, das ligações, no mundo do chat. A gente viu nos últimos anos uma migração brutal de interações vindo de voz para chat na indústria. E no Santander não foi diferente. Hoje, um pouco mais da metade das interações que a gente tem, interações humanas de atendimento feitas com o cliente, são feitas por chat. Dentro desse contexto de chat, a aplicação de IA generativa é um prato cheio, porque o modal usado é texto, e dentro desse contexto essas ferramentas foram muito bem preparadas para isso. Aqui vale comentar que a gente reduziu o tempo médio de atendimento em cerca de 18% dentro dessas interações, o que gerou para esses clientes um benefício. O NPS hoje, nessas interações de chat, é superior a 70, o que é um NPS benchmark na indústria, principalmente em interações que são interações de fricção, né, que são interações onde meu cartão está bloqueado, onde eu preciso do meu banco para alguma coisa. Então, acho que são dois casos que vale a pena comentar. A gente está numa jornada que é bastante mais ampla que isso, então indo para um caminho que vai cada vez mais tocar a vida do cliente, mas é justo comentar que a gente começou essa jornada por aquilo que a gente entendia que oferecia menos risco e o maior potencial de agregação de valor. Acho que os riscos e os desafios que a gente encontrou até aqui, eles são muito parecidos, né? Inclusive com o que já foi comentado, mas acho que tem um elemento adicional que vale trazer para a mesa, que é a escolha do stack tecnológico para a resolução de um problema. É justo comentar que no começo dessa jornada a gente se perdeu um pouco focando na tecnologia e não no problema. E como a tecnologia está mudando muito, se eu escolhi um modelo hoje, amanhã ele está obsoleto. E aí eu paro no meio do caminho e eu estou me perguntando como negócio se eu escolhi o modelo certo. Quando na verdade a pergunta correta a se fazer é se eu estou resolvendo o problema que tem maior valor e se eu estou fazendo isso bem, o modelo que eu estou usando, qual é a tecnologia que está sendo usada por trás, impacta pouco, impacta menos
no for valor que vai ser for gerado. this Acho que esse é um value that I comentário want to adicional que generate. vale This trazer. is the additional Bacana. comment Seja I no would como like você to falou make de about ampliar customer a capacidade interaction de in quem this atua na linha de frente, interactions. que eu acho que é um So tremendo if I uso, mas invest também de on colher essa the fruta baixa, no ability caso, to offer também dos better atendimentos services for via those who chat, are dealing mas é uma with boa ponderação que customer alinhado aqui interactions com o in que a call Soraya centers, colocou in sobre você de fato chatbots, entender e delimitar o when problema we da atacado em vez de ficar understand na and perseguição we tecnológica. E Simone, olhando reduce para o the lado problem dos into solving what is assessorias que vocês needed, fazem it junto will a be players do easier. mercado, How o about que você you, também tem Simone? ouvido de What desafios have de you implementação e tal, heard convergem about nesse sentido? Tem implementation algum ponto challenges? diferente que você Is there acha any que pode other trazer point que pode of ser view that you interessante? would like to Está share bem with alinhado us? aqui com o que a Soraya colocou, o Robson Yes, it também, is né? Então, aligned with o que a gente trabalha Soraya, muito junto aos Hobson. nossos clientes What we é usually o do with apoio nas our jornadas dos customers clientes, is na to jornada support do them cliente, in né? their Então, journey. essa The experiência customer mais of the fluida, customer, na jornada de sometimes we eficiência want to offer operacional them e from todos os inside out a indicadores para better isso flow são of pontos service. importantes, porque a gente These fala are muito de very IA, important tecnologia, and mas no significant fim do points. dia, o At que the você end of quer the day, entregar é mais valor. what we want to Né? Então, você quer deliver trazer mais to valor hand para a sua into empresa na them eficiência is more operacional value, internamente, quer operational entregar mais valor para o seu efficiency, cliente, and more trazendo value experiências to mais our fluidas, customer mais with inteligentes. better E a IA experiences. generativa, And sabemos, AI, precisa Gen ainda, pelo menos AI, agora, we de supervisão. still Eu estava falando um need pouquinho sobre isso, né, supervision Soraya? on that. Ainda tem alguns Still, bias que a we gente need precisa olhar. some Então, o que a gente tem bias to feito, consider. e a gente What começou we a fazer have muito been forte doing no so Canadá, far e estamos trazendo is para we cá no are nosso hub de IA focusing no Canadá, e in estamos Canada. já We have implementando this aqui. hub É um there, trabalho constante com os and nossos we have a clientes, continuous entendendo, work with né, as our informações customers. dele, o dataset We dele, have toda a information parte de about dados their dele, que isso é muito data importante, set que você não tiver and uma their arquitetura, uma governança database. bem If we estabelecida, don't have você a good pode ter desvios governance e eles and podem a te good gerar problemas. architecture, E há we vários can casos, have se vocês procurarem na deviations. internet, de problemas And gerados there por are falta some de cases, atenção. O que a gente tem feito é and trabalhar issues that com we calma, had to com deal um olhar with for forte lack para of o que attention precisa ser when it resolvido comes to nos our indicadores. analysts. A gente criou So internamente, we eu cuido muito de focused on what tecnologia. needs to be E quando eu vim para a solved. Meta, que é uma consultoria, eu antes tinha passado para a IBM, mas a minha vida inteira foi de cliente. And, Começando com o Robson aqui, há alguns anos eu cuidava da parte de canais no Santander, fui na Serasa, tenho uns amigos da Serasa aqui, transformação digital da Sky aqui em digital 2015, com transformation o Watson in IBM lá atrás, então a gente começou a trabalhar com isso há We 10 anos started e working mudou with muito. that E a at Soraya falou muito bem IBM, and que it has com o changed a OpenAI, lot. isso, a pressão vem de fora para dentro agora. Quando você só tinha um produto dentro de casa, você não tinha um tempo maior, mas a pressão está vindo muito forte dos consumidores. E isso faz com que as empresas também procurem mais rápido as soluções. O que a gente tem visto é, vai com calma. Olha direito, vê todos os seus KPIs, vê todos os seus indicadores e riscos. Segurança é muito importante, porque junto com novas tecnologias vem também aumento exponencial no hacking. Então isso aqui pode afetar a tua empresa. A gente trabalha com grandes parceiros, Microsoft é uma delas. Todo o nosso Digital Delivery Center de fábrica é muito focado com o Copilot. Trabalhamos muito juntos com a AWS também, parceira grande de cloud. Então a gente foi criando essas parcerias para garantir todo arcabouço de segurança, né, e cloud mais robusta. Então é isso que a gente tem feito aqui, lá fora e aqui também no Brasil. Maravilha. João, no contexto do BTG, o que você já tem de solução rodando? Conta um pouco dessa jornada. Você acha até na linha do que a gente falou com o Robson, que é bom tentar entender o que o BTG já tem incorporado e What has lançado. BTG incorporated and launched so No far? BTG, a gente acaba separando também em duas frentes. Um pouco de uso dessas novas tecnologias para produtividade do colaborador interno, que vai ter muitas tarefas e a generativa hoje já está ajudando ele no dia a dia. Conforme já foi falado aqui, né, o cliente usa seu ChatGPT, suas outras aplicações e espera isso dos produtos que ele usa. Então, o cliente espera que um banco vai oferecer, o cliente espera que parceiros vão oferecer, mas também o nosso colaborador hoje, em casa, já usa isso para muita coisa. E aquele colaborador que classicamente não é o expert em tecnologia, nunca foi isso, hoje em dia já tem trazido muito para a gente. E eu falo aqui um pouco sobre o nosso time de plataforma de AI. Esse tipo de usuário interno já tem trazido propostas, ideias que a gente precisa habilitar ele para usar dentro do ambiente do BTG. Obviamente, como já foi citado,
segurança é uma das maiores preocupações que a gente tem hoje em dia. A gente tem que ter parceiros adequados para usar as ferramentas que estão disponíveis. Se a gente não vai rodar em casa, a gente precisa de um parceiro confiável. A gente não pode nos expor a nenhum risco. We cannot be exposed to any risk, to any vulnerability. Então, sim, hoje já temos dezenas batendo centena ali de casos de uso onde a nossa operação já tem a intenção de usar IA generativa no dia a dia deles, sempre pensando no valor de tempo, de acesso a mais informações, confiabilidade. Do outro lado, como eu comentei, existe o lado do cliente, que também espera esse tipo de solução hoje em dia. Então, o nosso case mais famoso, já aberto, né? O nosso assistente virtual do WhatsApp para a nossa operação de banking. Um estudo que a gente realizou no ano passado e durante todo o desenvolvimento dessa solução foi pensando em quais são os produtos de banking que o nosso cliente mais usa e que tem mais atrito, tendo que abrir aplicativo, tendo que falar com o assessor, tendo que falar com o atendimento. Então, o que a gente pode trazer, olhando do ponto de vista também de risco, como comentado aqui, que o risco não é tão grande de eu levar para o cliente numa operação com o mínimo de atrito possível, né? Então, a gente sabe hoje que todo mundo está no WhatsApp o tempo todo, você está conversando com pessoas o tempo todo, então a gente queria aproveitar essa ideia de o nosso cliente já está ali nessa interface, o que eu posso levar para ele, né? Então, a gente tem hoje funcionalidades ali de interpretação de conteúdo dentro do próprio WhatsApp. Eu falo que uma das coisas que eu uso ali é realmente uma funcionalidade ali de interpretação de uma conta de restaurante. A AI já ajuda você a dividir, já te propõe, olha, posso fazer um Pix para o seu amigo aqui, que você já falou que vai pagar? Então, assim, essa facilidade é muito importante para a gente, né? E por trás dos panos a gente tem outras coisas ajudando o nosso cliente, né? Questão do atendimento é muito importante para a gente. Muito cliente do BTG espera esse atendimento personalizado, sabe? Nem sempre, quando a gente vai falar de assuntos um pouco mais sensíveis, de investimento de clientes que já têm contato com seus assessores, eles nem sempre vão querer um chat, eles vão querer ter um contato um pouco mais humano, que eles esperam do BTG, da marca BTG. Como que a gente pode ajudar isso com essas tecnologias? Otimizando o que um assessor, o que o atendimento tem disponível para ele. Então, além de entregar velocidade, a gente quer entregar qualidade das respostas, a aderência dessas respostas ao melhor resultado possível. Então, hoje a gente já tem alguns agentes de atendimento que o nosso cliente não sabe, mas já está agilizando consideravelmente o tempo de resposta e qualidade de resposta do nosso atendimento hoje. Então, isso tem sido um grande foco para a gente nesse último ano aí, com essas soluções. Maravilha, eu acho que vocês colocaram aqui o que a gente tem visto, o mercado tem absorvido nos últimos 3 anos aí de melhoria de atendimento, muito baseado em assistentes, né? A gente tem esse forte elemento do assistente, mas a gente tem todo um papo que está rolando agora relativo a agentes. E muitas vezes a gente está falando, o agente ele cumpre e desempenha certas tarefas que você comanda ele para fazer em seu nome. A gente tem, olhando para o OpenAI, tem o Operator também, que você determina, pede as tarefas, ele vai lá e desenvolve e tal. E se a gente traçar uma linha do tempo e imaginar, ok, beleza, isso já é uma realidade. Como que vai mudar a jornada de consumo de produtos e serviços financeiros após quando o agente se tornar um elemento cada vez mais frequente, você solta ele para desenvolver as suas tarefas ou até adquirir produtos em seu nome? Como é que vocês enxergam a mudança tanto do lado da instituição, né, o que elas vão precisar fazer para poder entregar esse tipo de atendimento a um agente, em primeira instância ao agente, né, mas em segunda ali ao cliente, né, e como isso talvez mude essa forma de consumo. Então, Soraya, eu queria pegar um pouco da sua percepção aí, que você tem visto a Microsoft também muito inserida nesse contexto.
que vocês percebem e imaginam, né, e projetam para o futuro em relação dessa relação instituições, somente no âmbito financeiro? Maravilha, eu adoro essa história de prever o futuro, gente. Vamos prever junto aqui. Eu acho que se a gente juntar um pouco de todas as falas aqui, a gente vai ver uma divisão, né? Você tem a inteligência artificial mudando a empresa de dentro para fora. E aí, realmente, o seu vendedor, ele tem que ser muito bom, cara. Porque a verdade é, o seu consumidor, ele também está utilizando a inteligência artificial para saber, para procurar, para saber fazer a pergunta, para já fazer. Ele já vem muito comparar, exato. Então, se o seu vendedor é raso, você não vende mais. Esse é o primeiro ponto. Segundo se você não está usando IA e o seu competidor com certeza está, o tempo de venda dele é muito menor do que o seu. Então, ele vai vender muito rápido. Ele vai vender rápido, ele vai vender melhor e ele vai vender com upselling gigante. Porque ele sabe o que falar para aquele cliente, o que aquele cliente já comprou, o que ele está interessado, como que tipo de canal aquele seu cliente utiliza, que horário ele abre aquela mensagem. Então, assim, não dá para a empresa, olhando para dentro da empresa, você não usar isso a seu favor. Então, a gente é muito fã de usar isso para o vendedor. O vendedor ele tem que estar pronto. Antes de ir para qualquer reunião, eu pego lá a gente chama de Copilot, o assistente pessoal da Microsoft, tá? Eu abro meu Copilot e falo assim, estou indo fazer uma visita no BTG com o João. Quais foram as últimas interações que todo o meu time teve? O que a gente já vendeu? O que eu posso vender para o João? E ele vai puxar todo o histórico de uma visão verdadeiramente 360 daquele cliente dentro da minha empresa e o que está na internet. E ele vai me trazer uma visão que eu vou já sentar na frente dele e vou dizer, e aí, como é que está seu filho de X anos que fez não sei o que? Ele viajou para não sei aonde, como foi legal. Poxa, você viu aquele projeto que você apresentou não sei aonde? Aquele se combina. Aí o João ele vai ficar muito mais interessado em mim e no meu produto. Esse é o primeiro ponto. Então, sim, eu acho que cada vez mais o vendedor ou a pessoa que está na frente do consumidor final vai saber o que falar, quando, porque ele está falando aquilo. Então, acho que sim. Segundo, a gente vai ter um comportamento muito inverso dos nossos clientes. Nossos clientes vão estar cada vez mais com os agentes deles. Eles já vão saber como perguntar, o que perguntar, por que perguntar, o que é bom, o que é ruim, ele vai te desafiar muito mais. O terceiro, que a gente não pode deixar de falar, eu acho que os três vão concordar muito comigo aqui, é que não é só o lado bom da força que evolui com a inteligência artificial. Então, com a inteligência artificial, se você olhar aqui, por exemplo, a quantidade de ataques que nós tivemos nos últimos anos, antes do IA versus o depois, a gente está falando de 3 mil para 3 milhões de ataques. Então, o IA ele também está sendo utilizado de uma forma negativa, ruim, trazendo bastante ataque. Então, ou a gente consegue realmente se proteger, criar governanças, fazer complexos de risco para dentro e para fora e saber como utilizar esse IA e proteger os nossos dados, então as nossas regulamentações, ao mesmo tempo que a gente tem mais ataque, as nossas regulamentações elas também estão ficando cada vez mais duras em relação ao que você fala, para quem você fala e como você fala. E que informação você vai disponibilizar. Com o IA, não adianta, a gente não tem ainda uma jurisprudência onde a gente consiga colocar assim, a culpa foi do agente do IA que me falou tal coisa. Não funciona no mercado brasileiro dessa forma. Então, ao mesmo tempo que sim, o nosso sistema judiciário está revendo as leis e tentando fazer ali uma regra, digamos assim, né, algumas políticas para que sejam seguidas em relação à inteligência artificial, você ainda é o responsável pelo que o IA também está produzindo para você. E é por isso que a Microsoft, por exemplo, ela não acredita em piloto automático. A gente acredita no copiloto, que é a nossa marca para IA. O que significa isso? Sim, eu vou usar o IA sem medo. Eu vou trazer todas as informações, eu vou me preparar para uma reunião, eu vou utilizar dados para fazer cálculo de risco, mas no final eu, humano, alguma coisa nesse processo precisa transbordar para o humano para ele verificar aquela informação e ele concordar ou não, ou modificar caso seja necessário. Então, esses são os principais pontos que eu acho que a gente precisa tomar um pouquinho de atenção e não é nem tão futurista assim, hein? Não, totalmente não é. Assim, a gente já vê, inclusive quando a gente está trazendo para o lado da gente e até terceirizar certos aspectos da nossa vida, já é possível. Mas é interessante ver como vocês enxergam isso. Né? E aí eu queria saber com a Simone, como é que você enxerga esse mundo agêntico, onde você pode, daqui a pouco, coloca o meu agente para terceirizar ele para resolver uma questão do Santander, por
agent is going to solve a serious issue from Santander, how do you see the impact when it comes to providing for institutions and the relationship with the final consumer and Eu gosto de products pensar muito dos rendered? agentes IA e todas as I tecnologias like to think como of technologies aceleradores, as né? E a gente está sempre accelerators, no and comando. we're always Há on the muitas comment, discussões right? sobre So isso, there né, have de quem been vai estar many no comando. discussions of who's No going to be aqui in e charge. agora, So eles here servem and como now, aceleradores, they né, para function as tudo. A accelerators gente, for lá everything. na Meta, a gente há At 3 anos Meta, começou a desenvolver uma we plataforma started com a developing gente a já platform prevendo trying isso, to o que a gente estaria, predict, you know, como é que a gente poderia estar trabalhando how we para would be able to ajudar work não to só a Meta como nossos help clientes not only a Meta but operar our melhor, customers to sempre better com foco operate, na jornada. always Então, para trazer focusing the fluidez journey. para o So consumidor to final, bring o this que to a gente the end poderia fazer consumers, usando a what we tecnologia could be able e to do, sempre com a supervisão bringing in humana. technology, and Já há always 3, with the 4 anos que a human gente vem trabalhando assim, supervision, right? We've com been esse doing olhar. that for almost 3, 4 Vamos years. evoluir para o Shall futuro? we evolve? Acredito que sim. Yeah, Mas por I mean, hora, nos will we próximos evolve? anos, é I importante ter believe essa so, but I supervisão. believe É that importante for ter now esse it's foco em important to segurança. A supervise, senhora falou has a this verdade, focus né? on Vai aumentando security, cada vez right? mais, vai aumentar cada vez Because mais, this eles is estão sempre à going frente da to gente. Então, expand esse foco, even essa more, calma, so we esse have olhar to profundo, pay a close não attention to ter security. o desespero de sair We porque não conhece shouldn't, ainda e tem you muita know, pressão. Isso daqui be pode so eager ser to do risco para things sua that we are empresa. not Então, so esse familiar olhar with calmo, because of the esse olhar pressure. com foco So no que precisa ser feito é pay close importante. attention to something and what Ao actually fundo, needs to entregar o be melhor done. valor para o cliente. Try to provide Usando essas the highest tecnologias. value Hoje a to the gente tem vários customers making agentes use já of nessa these plataforma, a gente technologies. usa Nowadays we have internamente. many Essa plataforma a agents gente já that vem we desenvolvendo há use it bastante tempo. internally. We've been E uma using it coisa que for eu a achei while muito now. bacana And aqui no something that I Brasil, a thought was gente tem very muito isso interesting here in de Brazil, adotar, o we brasileiro have this adora adotar idea of like rapidamente adopting novas tecnologias. fast Esse ano a adopting gente new lançou technologies. This curso year we gratuito launched a free junto com a course nossa joint venture with chamada our Meta joint Data venture H, que é uma joint called venture Metadata Brasil, H. Canadá. Which E abrimos para o which is mercado. our Era um treinamento Brazil-Canada joint bem venture. profundo, It was a 6 very meses só para o thorough nosso time. training E a gente session, resolveu abrir para o 6 months mercado. long, Em and then we mês ou decided 40 to open dias, it to the o market. marketing So pode me in a ajudar, month or e a gente 40 já tinha 10 days, mil inscritos. we already had A like gente olhou e falou, vamos 10,000 10 mil, como a gente vai fazer esse curso? E subscribers, estamos right? People fazendo, that está were indo super bem. registered. Então, o que a gente viu é que So o what we brasileiro saw is that the rapidamente Brazilian pega para si e está fast, assumindo. Então, para quem é de adheres to TI, these o Shadow IT, news. sinto muito, vai aumentar cada vez mais. Todas So as áreas já I'm sorry to começaram say a that the Shadow puxar IT is going to e essa preocupação é enhance and importante para o expand time de even more. tecnologia. So this is Não something tem como very segurar important mais to mention IT to the com technology IA, mas team. a governança, esse olhar de But segurança é muito governance importante. and E outra coisa, this até falando na focus até a on senhora safety is citou, also né, very do important. lado negativo, você Yes, tanto when it você comes to também the pode escalar downside, ataques right? Like com a tecnologia também, né? Então, assim, you can coisa que a pessoa escalate faz na attacks, ponta a cyber ponta, attacks, right? So isso é this exponencializado focus em termos de on risco. technology, É on interessante security, também it's entender very como important because the esse risk ponto, will inclusive, increase, de right? treinamento. E eu que até vou perguntar para o Robson Something aqui, that I Robson, would like to ask vocês, Robson. o Santander também desenvolveu Santander curso, also acho que, developed se não a me engano, com o course, if Google I'm not sobre, mistaken, with Google IA about generativa e tal. Eu generative queria que você pudesse falar AI. pouco mais So dessa iniciativa e maybe you também could talk a little bit sobre more como about tem this sido a initiative busca and por also profissionais how do mercado, né? have you A been Simone looking citou for que, poxa, professionals o in the curso, market. que Simone eles mentioned ela that também abriu no lado da Meta, she opened a course colocando isso para mais gente, on Meta and virou também uma made pauta that de primeira accessible ordem, for não só more implementar, como people. também entender The idea e was tirar not melhor only proveito disso. implement, but Então, conta pra understand, gente também como é que tem sido take essa the busca por best talentos e advantage também a of questão it. do curso que So vocês maybe you could desenvolveram. comment a little bit Legal. about De this, desenvolver ele, né? how you Não, seek legal, new Bruno. talents Acho and que the só um courses that you've comentário developed. ainda Okay, anterior sobre a just questão a dos comment agentes, só about para the trazer uma visão de como a agents, gente enxerga just isso to na show you organização. like how we see Eu acho this que in tem our dois organization. I believe that elementos que there se are two combinam elements that formando, are combined, e aí eu tô falando da forming, perspectiva and I'm de talking about estudioso de the comportamento, né? Porque perspective uma pessoa de of produto somebody é alguém that que estuda studies comportamento para behavior, resolver right, fricção. to solve E friction. o que a gente vê acontecendo Because what we é see que happening is, primeiro tem uma tendência muito first, forte there's a no very comportamento high anterior, trend que era in terms a of search and the scroll, behavior que that é was o more comportamento search do and uso da scroll, tela, para like uma how we use mecânica the screen enfim, for organizada dentro desse contexto para more um mundo organized de mechanic. confiança. Então, eu acho que uma das barreiras para a adoção que deve cair Maybe one of the nos próximos barriers
years that ano, não acho que são anos, we won't que as see pessoas anymore confiam o suficiente is that people nos will agentes para que os trust agentes the executem agents alguns for the elementos de forma agents autônoma. Eu só to estou go comentando sobre about isso some porque tasks a in gente an do ponto de autonomous tecnologia way. está se preparando com Because layer LCP em us, cima das you nossas know, APIs para that tornar work as with nossas technology, buscas we are trying mais to get ready agênticas, for that. aproximar
essa We jornada want em torno do to cliente. Eu acho que a put gente this tem journey closer to the como customer. banco talvez uma vantagem Maybe as e a uma bank, we might obrigação have an que advantage é as well as an construir essa obligation, confiança which em is torno to do uso build dessas this trust, soluções. E eu só considering these comento different isso solutions. And com I você only porque o mention that comportamento da because pessoa como the cliente behavior não as está the muito person of the distante customer do is not very comportamento distant do from tipo de profissional que a the gente behavior of the kind está of tentando the atrair. professional that Para we comentar sobre want o curso em to específico, de fato a gente desenvolveu e to lançou ano attract, right? passado Something that we curso developed sobre in the inteligência past artificial com o Google. was A a gente artificial teve, intelligence na course with ocasião, Google. o At número that mais atualizado time, que eu tenho na cabeça, the um pouco most mais de 100 updated mil inscritos figure that I have off the top of my head, nesse over curso 1,000 até abril desse people ano. A registered gente till April this year. We had o Santander tem uma história, Santander além has desse contexto, esse curso faz parte de a uma story, right? abordagem do This banco com course relação à is educação, part of chamada a Open bank Academy. A gente approach tem connected to education that's called investido em Open Academy. educação We've been faz mais de investing 25 in anos, cerca de education for over 27, 25, 28 anos. 28 years actually. Investiu mais de 2 bilhões We've de euros invested nesse more tipo than 2 billion euros in iniciativa. this kind of E esse é um initiative. outro lugar, é um outro And espaço onde faz this muito is sentido, another porque o space, another thing aprendizado that makes a lot of sense for us because correto, it's, organizado, you know, ele having a não pode very acontecer só correct por and meio da experimentação, thorough né? Tem acontecido por meio da education experimentação, process em doesn't que only happen os according profissionais que a to gente contrata, as experimentation. pessoas no seu I dia a mean, dia it interagem com did as because the soluções, professionals that we seja hire, o they Copilot interact no with Office solutions 365 like delas the na Copilot casa, on em casa, Office seja com o ChatGPT, 365 at seja home com or ChatGPT or o seu Gemini na base their, Android, you know, que é a Gemini and the base, Android né, base, mais prevalente which is entre the os most nossos, prevalent entre os bases nossos clientes, among our customers. e colaboradores, So, mas aproximar as well as as pessoas da forma collaborators, but we correta want ou to bring estruturada people together desse in tipo de the conteúdo. correct Então, and the por most lado, structured way compromisso do banco possible. com a So educação, on com one preparar hand, we have the profissionais, com bank very preparar committed a to indústria education, dentro to desse this contexto, para que a element gente of training aproxime o que o professionals cliente está usando for do que us esses to profissionais really estão fazendo no connect seu dia a dia e what the consiga customer contratar is using to pessoas what these com esse professionals are perfil. Dito creating, isso, right? não é That being fácil, said, é it's not bastante easy. desafiador, porque, It's actually very de novo, challenging existe, because, ao mesmo again, tempo que existe muito, at the same time muito that we see conhecimento lots sendo of knowledge, compartilhado you know, em being relação a isso. shared Existe with também regards muito to that. hype, muito do que está sendo There's a lot of produzido, hype, não many necessariamente things that are being produced. tem a ver com as habilidades que a They gente don't really precisa have para to do with construir the solução, skills that ou we não need to é build necessariamente da solutions. perspectiva do uso que a gente constrói algo que alguém usa. Então, It's achar not pessoas que têm thinking essa of the visão usage do que o cliente precisa, that da is going to perspectiva help do us AI build versus something that people will actually ter a use. capacidade de formar e ter a capacidade de So construir having the ability of algo forming que and os building clientes vão something usar, that the customers will tem actually sido um use desafio que has não é been menor. a big Dito isso, a challenge gente that tem sido it's not so capaz de easy to fazer isso de tackle. forma That being said, relativamente again, we've been bem-sucedida. able A gente to go formou about this in esses a cursos de relatively tecnologia do Open successful Academy, um way. pouco mais de 60 These mil technological pessoas courses nos of 5 Open anos, Academy, we've e had parte over desse público formado 65,000 people dentro accessing desse our contexto courses, and part vem of the fazer people that parte are da força de that go trabalho, né, about do the Santander courses, como they start colaboradores. Então, working for eu acho us que a as gente tem sido collaborators. bastante So assertivo I no uso believe da we've been educação very como alavanca assertive, de you know, in the aproximação da tecnologia sense das of using pessoas e, por education as consequência, to da formação, leverage principalmente num país como o their nosso, skills, tão especially in a deficiente, country like tão ours, right? That necessitado falls desse short conhecimento em educação, of aproximar esses profissionais better dessa skilled tecnologia professionals, let's put it pelo like that, aspecto right? do So construtor, putting do these builder, professionals não só do closer to usuário, technology and para que a these gente efetivamente consiga different aproveitar esses profissionais expertise, I dentro think desse it's been contexto de a produto, very dentro dessas successful pessoas que idea, estão interessadas especially em when it comes soluções que to resolvem problemas product reais and para context, pessoas. people that are solving real Maravilha, problems for incrível. real people. E impressionante também Okay, a quantidade wonderful. de inscritos aí It's no curso, amazing né? to see the amount of people Realmente. that João, register, tentando right? entender um pouco, João, acho que o trying Robson to deu understand, também I uma palhinha believe de that que o que o Robson Santander tem feito, provided us with some insights on prevendo what próximos was passos de done, quando a gente but tiver um can momento we mais try to agêntico, maybe predict the next da forma steps? como essa busca é feita, de How is como the esse search contato com a instituição done? é feita. Vocês Tell us a little bit também more têm about like how olhado you um pouco get in para touch with essa different direção aí institutions. dentro Have you do been BTG? focusing on that, considering Sim, the bastante. context of BDG? É, eu gosto de falar que a I gente like tem uma to say experiência that de we uso de have a AI ao longo AI user experience dos últimos anos, throughout minha the last experiência ali no years, BTG nos últimos an 7, 8 anos, experience in the last like maybe que 7, 8 mostra years um pouco that dessa linha do really tempo e a direção que a gente está indo, shows né? the direction that we're A heading gente, towards. por muito tempo, For a long usava AI time, como we used AI um método
de enriquecimento as de informação para o nosso cliente, enriching seja para o cliente method, ter like mais to informações do que enrich está acontecendo, information to seja our para a gente customers, conhecer mais esse cliente. either Nos for them to últimos know anos, more com os about us or avanços the other way around dessas for us to know more about LLMs, them. a gente está chegando hoje, We are
diria que a gente está consolidado hoje no momento might onde say that we are essas consolidated aplicações de AIs conseguem ser in a moment that these mais AI interativas com applications os they nossos are clientes. more interactive with Então a our gente vê esse customers. avanço So we see entre this uma AI progress informativa between agora para a uma AI informative passiva, AI to a passive vai AI. nesses nossos chats de atendimento, We see nessas nossas our ferramentas a gente consegue service receber providing feedback do chats. usuário, We olha, can isso que o get usuário feedback quer from the fazer, user, so this is interprete what the isso, user execute isso. would like to do, O so próximo click on passo é this and realmente execute that. So the next step, o agente, e a gente chega na ideia de um agente and de AI then mesmo I mais guess it's clássica, this moderna really, hoje, que é the AI real mais idea propositivo. of the Tá? AI AI mais agent. proativo, It's going que to vai, be AI baseado that no it's que ele está more recebendo de proactive. informação, no que eu It's conheço going desse to cliente, come up with ele solutions vai based on começar what a it gets personalizar as pouco mais information. It will start a customizing interação que ele vai ter the com o cliente. interaction that it will A have with gente the vai falar customer. sobre We como esse will cliente quer ser Talk comunicado, about como how a gente this como a gente fala communication com o will cliente, happen. qual How do perfil we que esse talk cliente to this quer customer? conversar. What is A the gente vai falar sobre register? What's the produtos, subject? né, We're going to talk about oportunidades que a gente pode products, entregar para esse cliente. opportunities that we Né, can como a Soraya deliver, comentou, right? As o vendedor someone precisa ter essas said, the informações, sales clerk has o to have agente these pieces precisa of ter essas information. informações. In other De words, o the que eu agent posso needs to ofertar have this kind of para information. What can I actually para offer esse cliente? for Né? this E customer? agora a gente já vê And diversas we've ferramentas seen many mais tools modernas that are more modern com essas capacidades de, olha, with these eu abilities estou te of, propondo agendar uma ação, you know, like I eu am estou te propondo proposing não só te not ouvir, only like mas eu the acho possibility que eu of tenho uma solução para você listening to que you, talvez but você I nem saiba, believe né? that I might have a Produtos solution for you bancários that têm you might even know. You might interações even parecidas com essa, né? A thought gente of, right? agenda um Pix recorrente, So, for example, a we gente do already agenda have some pagamento de um solutions like that, a boleto, recurrent uma Pix, conta de luz, a payment using a bank débito slip, automático já é uma automatic solução debit. This is básica already dessa. Todo a mês eu tenho very que pagar, interesting todo solution. mês eu Like vou executar every alguma month I'll coisa, have to make that payment. Every month todo I'll have mês to eu vou execute rever meus something. investimentos, Every month I'm gonna have né? to Então a double gente check, vê review my hoje isso investments. como uma So we oportunidade see de a this gente as alcançar an essas opportunity ações que os for us nossos clientes alguns esperam que a gente proponha to já go hoje em about dia, né? this. Como eu Some comentei, a expect gente us já to está propose usando this. isso As I na commented, caixa de right? e-mail dele. Sometimes we are already seeing that on their Meu banco ainda não email fez, inbox. né? So the Eu já tenho question is, que why executar. hasn't the bank O nosso done papel no that yet? futuro, até So the como role, a our Simone já role in the comentou, future, é as ser o Simone responsável mentioned, sobre isso. is to A gente is não to hold us accountable of ainda it, não right? temos a intenção We de, still don't olha, have eu really sei the que o cliente intention. faz isso todo mês, eu I vou mean, agendar para I ele. know that the Não, customer a does nossa that every month. intenção I'm com a going AI to hoje eu sei que schedule o cliente these for them. faz isso todo mês, The eu vou idea propor para ele. today is, A I gente know quer that this is what they trocar go o about every trabalho month. I'm humano going to make a de proposal trabalho de executor para trabalho for de me to take revisor, care of it, right? trabalho de So alguém com a we're going responsabilidade sobre to aquilo, shift mas this kind of como role, a right? gente fala que a gente As gosta a de ter time reviewer, as somebody proativo, that is going eu to falo, meu time propose ideas. ideal são de pessoas proativas que vão me propor Like I soluções like to say, e não só my executar. ideal team, my Eu dream quero team que o is meu made of assistente também seja assim. proactive people. Eu So quero I would like my que ele me assistant to traga boas also ideias, act like that. que ele entenda o que está That acontecendo, it tenha provides me with acesso a mais ideas, informações understands dentro do what I banco need, e has olha more para isso. access Mas de to maneira these segura, de bank maneira contexts, but in a responsável. very A safe gente and vai falar de responsible way. regulamentações, So we're going a to gente vai talk falar de about segurança, a gente vai regulation, falar we're de going to muita talk coisa about mais. safety, we're going to talk Então, about nessa many direção que a other gente things. está vendo. So maybe this E is what we are interessante o seeing elemento que você nowadays. colocou de ser There's consultivo an e element that is propositivo, né? Eu acho interesting that que, he acho mentioned, que which tem is essa to be etapa da própria very resposta das intentional instituições em about colocar isso. Vários the elementos que a gente já tem de proposals, right? agendamento e tudo que, de certa forma, é você já propondo que So like você the example you automatiza gave, uma right? uma Like atividade ali para frente. Então, schedule isso aí certain activities já that are faz parte do recurrent. nosso So in a contexto, way, you're mas just eventualmente você vai automating lidar something com that's part of the uma context, and interface, seja eventually ela you're vindo going to para have você to deal with an propondo ou você interface. comandando. Isso é fato. Mas o que a gente tem visto, e até But what we caminhando, have acho, talvez seen, para a pergunta final I aqui, de believe uma visão de perhaps vocês, this could be like a the gente final tem toda question uma for this conversa panel. de evolução We dos talk a agentes. lot about As the pessoas também têm os seus progression, the agentes, evolution né? of the agents. Obviamente o People, they can have BTG their vai own fazer de agents. forma propositiva, I o know that Santander BTG ali is going to go about como this in a instituição, very colocando essa inteligência intentional way, like as an e tentando institution, confirmar certos trying to hábitos confirm e certain habits, confirmar trying to uma padronagem de like a próximos passos para standardization serem of like realizados next steps that dentro are da sua going to be relação made, institucional com a considering instituição. the Mas institutional até
ter um momento que a gente vai ter o nosso agente, seja de qual empresa for, vai terceirizar e pedir que certas coisas sejam feitas.
pacote they para will mim as allow melhores opções e depois volte para certain poder things to happen. acertar, Like né? you can E ask, decidir o hey, que can vai you ser tell feito. me À how this is medida que going to também be done, culturalmente carried out? essa barreira vai caindo, So vai we know ficando that mais in the fácil, como o Robson future, colocou. this barrier will E tem sido falado hoje no not mercado de exist, uma will cease linguagem to que a gente tem exist, que falar right? muito de UX, We've da also questão do talked a lot flow e tal, about e UX, eventualmente a right? gente vai ter And o que a gente fala de eventually, AX, we are né, going que é to o have something Agent that is called Experience. the Então, é até a AX, which is interface the agent dos experience. provedores, né, das So instituições, even the serem provider's otimizadas para interface, que they're esse going to be relacionamento aconteça optimized for na hora this que eu relationship to comandar o happen meu agente para when fazer I essa... E estão falando demand de algo something mais from sofisticado, my específico, a agent. chamada de And API. I'm not saying Estão that falando de it's like something more negócio mais sophisticated profundo like que isso. API. I'm Como talking é que about vocês things that are enxergam more esse contexto intense onde a than gente that. acaba How do you tendo see também this context when como é que we fica a have principalidade, que é um what's- negócio que a gente fala muito aqui, num mundo onde a gente passa what a is going to confiar be the mais no agente, priority, right? primeiramente, Or e ele like que, what's e ele going que to be this filtra context where todas essas when we soluções e traz trust para more a the gente agent para bater o martelo to do que a filter gente all vai these decidir, né? solutions Então, before prior to making como fica a essas decision. decisões terceirizadas So em muitos I casos mean, I'm para esse talking futuro about que a gente está caminhando, outsourced começando com a decisions Soraya when it aqui. comes to the future. Vamos lá. What are your thoughts on that? Eu acho que tem alguns pontos aqui para a gente conversar. O primeiro a gente já conversou um I pouquinho, think que é a I parte have some jurídica, né? steps here, Sim, some o agente, elements ele that tomando uma decisão, we ele can também tem que ser think of. responsabilizado por aquilo. So if the E eu agent acho que makes a com decision, it certeza, has to be held accountable of it, o right? nosso ambiente jurídico já está Our pensando em várias legal, coisas, inclusive já tem com alguns desenhos com relação area, a it's thinking about many assistentes, things né? here when it comes to A assistance. responsabilidade de Yeah, the assistentes. accountability, Então, yeah, I think it's vamos something tirar a very parte important. jurídica um So pouquinho let's dali. A forget gente about the acredita legal muito na part, right? simbiosidade We entre o believe in humano symbiosity e between o agente. human Sim, beings and the eu agents. quero que meu Yes, agente vá I lá e want faça my para mim agent to a go remarcação there da minha viagem and XPTO. Eu já schedule disse a para onde eu trip quero for ir, eu já me, disse quanto é que or eu tenho de dinheiro, eu já disse onde eu quero me so hospedar. Vai I've lá, already, cota I tudo, already faz know para how mim. much money I E no have, I already know final, where I want to eu like stay. ainda So quero can you apertar just o go botão about final everything dizendo assim, for me? quando ele mandar I para mim, still want posso to press the buscar para button você? Eu quero when apertar o it sim. asks, Mas can eu I ainda book? quero apertar I still want to pelo que o press Robson falou, que é a press yes, confiabilidade que a gente click on tem yes, hoje nos but assistentes. I Uma also vez want que o to make assistente sure that começa a I acertar várias rely on vezes que my aquilo seja muito assistant. natural, Once a gente it starts vai querer getting que ele faça coisas automaticamente. getting it Claro right, que existe um right? caminho aí, Of course, que é a we questão da wanted to make confiabilidade it more e um things, pouco da and we wanted rastreabilidade to e make it governança right. daquilo. Of O course, que there's significa something to isso? do with Eu tenho traceability and constantemente governance. ter What does that certeza mean? I have que to o be meu assistente, constantly ele está sure sendo that my assistant verificado, is being que ele checked, está sendo verified, that atualizado, is being que os meus updated, dados and my eles estão data, não they necessariamente are estruturados, not mas sim necessarily structured, organizados. but Então, meu dado structured. está correto? I Ele mean, está is batendo my no lugar data correto? Ele accurate? está trazendo a Is informação it correta? bringing the Quanto mais a correct resposta for sim, piece of mais a gente information? confia no The assistente. more Porque o times it assistente, ele gets right, realmente the more economiza we muito do nosso trust tempo, the tanto agent, como right? usuário, Because it quanto will save como us como lots of empresa, time né? as Então, a a mesma coisa personal acontece com a user empresa. as well Quando as alguém company. me The manda same um thing e-mail happens to the no company. XPTO, When tá? somebody sends me an Soraya, email quanto saying, custa lá o Soraya, how Copilot de much vocês? does it Eu não queria ter cost que responder aquele e-mail. Eu queria que o meu assistente fosse lá certain no meu product you meu sell? sistema de I didn't CRM, want to olhasse o answer that valor do email. I would like my Copilot, ver se aquele cliente tem assistant algum tipo de desconto, check my ver se ele já é CRM, um cliente see fiel, se ele se encaixa em the alguma campanha, e the ele já price of respondesse para o the cliente. Copilot and E se o cliente provided dissesse, the Soraya, eu customer an gostaria answer. muito de fechar esse And negócio then com the você, customer could say, eu quero que hey, ele feche Soraya, para I mim, want you to porque close this esse é um deal. And I processo want totalmente the operacional. Não precisa de mim. agent to close that deal, Agora, because it's a para chegar nesse 100% ponto, eu acho que sim, operational tem uma questão de process. confiabilidade muito But for grande us to e eu reach acho que tem that que ter um level of respaldo jurídico trust, também em relação it a will take a quem vai ser minute, right? Because responsabilizado we caso have aquela to informação não go esteja certa, about ou many caso o agente tenha aspects, tomado alguma including ação the que legal não está, aspect, right? né, de acordo com alguma We want to política. make sure E that the tudo tem pieces que of ser information estruturado that em are torno being disso, como você shared falou, are assim, accurate. os Yeah, and dados everything has estão to be certos, tudo. structured, right? É Like uma the série data de has, um novo they have to checklist be que a gente vai adequate. ter It's a para new esse novo checklist that we contexto. will have Simone, to como é que se make enxerga? to this Pode new falar isso. Não, context. perdão, eu acho perfeita essa sua Sorry, fala, só vou because complementar yeah, just to complement, I que think além dos dados your speech is estruturados e a amazing gente because ter a besides the governança, structured quanto data, mais a gente organiza, então quando a more gente chegar num ponto we onde os seus dados já organize,
estão prontos For para example, like assistente if we hit virtual, a olha que moment bacana, that esses all mesmos these dados data eles são are muito prontos para organized, fazer so vários these tipos de same data are assistência. going to Então, be ele ganha uma done escala muito to grande. O create início é different mais difícil, assistants. gente, So mas I depois believe that the funciona beginning super bem. it's harder, E but I tem toda a believe discussão that de responsible afterwards it's AI going to também em work cima very disso, well. a gente pode falar, vai Simone. Tem isso, né? Então, ainda é uma promessa, né? Well, this is still a promise, but experiência é promessa cumprida. Né? Então, tem muitos experience, I casos, eu think estava it's vendo like a caso promise that ano is passado fulfilled. de I was agente seeing de a IA para case entrevista. last year of like Então, a empresa AI tinha o agent agente de for IA para o interview. entrevistador e The a pessoa tinha o agent, seu the agente company de IA. had the Assim, você tem que their ter AI muita agent cautela, for né? Porque interview são for the dados, interviewer and the são interviewee. So you have perspectivas to muito be very importantes. cautious Acho uma because coisa que vai we're talking vir, about mas sensitive acho que pieces você of falou, né, Rafa, data. dados são muito importantes. Então,
I mean, overall data is nosso something amigo very João, important, você ter right? uma arquitetura bem Like you have to have a estabelecida, very né? well-established Arquitetura, governança de architecture, dados, isso aqui data pressupõe governance. você entregar uma experiência This de valor is importante. connected of Lá delivering na a Meta, a very gente é muito important preocupado com isso. Então, a gente experience, fez primeiro uma plataforma interna, a plataforma que a gente chama de value plataforma cognitiva experience. Meta, há 3, 4 anos. So we Fomos had desenvolvendo a agentes de IA platform. para várias We frentes. Então, developed para AI desenvolvimento de assistants for many aplicação, fronts. estava contando para o When Robson aqui, com were user applying stories. Então, things, tem dores user para quem vai stories, so we desenvolver a have aplicação two das for user those who are stories. going Então, um to ponto de make fricção, the como é que a gente pode application. So what about the resolver. friction point? How can E we com o solve tempo, a this? gente chegou a And with 42% de ganho we de reached produtividade. 42% of a Toda a parte productivity de gain. DevOps, And na when desenvolvimento all de parts of código, DevOps, testes, a gente coding, chegou a tests, we 33% reached dentro de uma aplicação 33% internamente. of E aí você vai standardization. evoluindo, So você you're vai progressing, aprendendo you're e vai gonna evoluindo. learn Então, a gente and you parte evolve. sempre de fazer So tudo we com piloto always e piloto estendido. try Faz um to piloto, aprende, create a vê o que pilot, funcionou, o que não learn funcionou, from it, see what melhora. happened, E see aí a what gente vai didn't, and then estendendo, improves, and then we até keep estar bem extending until lapidado it's para a gente poder you oferecer smooth all depois para the edges um cliente. Geralmente os for clientes you já to chegam nos pedindo coisas que a gente diz provide não that dá, to a customer. você não vai Sometimes they fazer. ask Porque us se a gente for things and then fazer we e say, entregar okay, para we um cliente cannot do algo it que a gente because if não we tem do certeza de something estar pronto, and o que eu vou deliver to fazer? a Eu customer não that vou we're not cumprir sure uma if promessa it's de valor. ready, I'm not going E isso é to muito importante na experiência como um deliver. todo. I'm not going to Ó, meet their meu ponto de vista, aí é meu, na minha perspectiva, promise agentes de expectations. IA So my ainda, para vocês, a gente perspective falar is de experiência de we agente de IA, talk a você lot usando para about você, ainda toma um tempo. experience. Né? Tem muita coisa It's acontecendo, mas ainda toma um There's tempo. still a long way O mercado está testando to essa come. fronteira Yeah, the ainda, market né? is Então testing ainda this é muito novo. barrier, right? This Mas, Robson, além frontier. So daquilo que você things falou, are né, que things are vocês já very new. estão se So Robson, preparando beside naquela what you said, parte, that you're saindo getting dessa ready questão do scroll e eventualmente about the sendo scroll, chamado, and then you're being como é que você called vê esse contexto e to do também something different. How do you see como é this que a context? instituição pode se How destacar can the pensando institution que a gente vai ter um stand AI out, que thinking vai that we fazer a will have an ronda AI that is going to e ali, como é que funciona? Depois a check everything? negociação What disso happens para when it comes to o cliente não ir só baseado negotiation? no preço, enfim, Not only based como é on que price, você, so how do em relação, por you exemplo, um financiamento imobiliário, like como você a citou o exemplo, talvez seja a última real fronteira de estate produtos loan, perhaps it's the complexos last dentro do mercado. Assim. complex product that you see in the market. How you Eu see that? acho tem dois paradigmas que So eu there que eu are gosto de two, pensar e com o time a options gente that I trabalha like muito to isso, consider. que quando One na of função de them olhar para o is cliente são when importantes. we O primeiro, take a look at what the no mundo customer onde needs muita coisa muda o in a tempo todo, world focar no where que não muda everything, é changes super a importante. lot. Então, por exemplo, a Being gente está that atualizando as quick nossas with métricas de them is sucesso. important. Antes a gente tinha uma We métrica have de this, sucesso que era screen time, metric o tempo for logado, o success. tempo de tela, o tempo que o Screen cliente passava time, how navegando much no time would the nosso app. A customer gente evoluiu para uma spend, métrica de navigating in resolutividade. our app. Se eu entro, faço um Pix e saio, Now, when eu passei a olhar isso como um I sucesso access e antes eu and olhava I, o tempo que o cara perform a passava, real-time que o payment, cliente and then passava I navegando leave the na app, home do app. Essa é uma visão try to importante, understand porque how- dentro desse how contexto, no mundo many agêntico, talvez a minutes nova does métrica de my sucesso customer seja spend, o using tempo the médio para app? uma interação This zero is touch. the, Porque essa é uma evolução que está acontecendo. A gente average sai time that de the múltiplos customer cliques spends when I nos have primórdios da multiple internet para o clicks in one the click buy, que é a beginning melhor of the experiência que a gente tem no history e-commerce of the hoje, para zero click And buy. Que no nowadays, final você I vai dar uma want instrução to para um agente offer them a executar zero algo click, em seu nome. time Então isso é o que está experience. mudando, que a gente está This se is preparando para isso. O changing. que não muda? A We are expectativa do getting cliente com ready relação for ao que o that. banco pode What fazer por does ele, not a velocidade com que eu change, tenho the que resolver aquele expectation. problema, He ou has oferecer this segurança numa expectation transação of, financeira, porque being se ela falhar, fast, o cliente vai levantar a mão e vai falar, security. o agente If falhou, I mas make a você é meu mistake, banco, o que my- você vai my fazer por customer mim nesse will contexto? absolutely Então eu ask acho que tem me, um what lado was da that, equação what que é was muito this importante a mistake gente about? pensar, So que é there's this focar no que não muda no performance that is sentido da expectativa que o cliente tem when it com comes relação to the àquilo que é core, o que é expectation that básico comes from dentro the da customer experiência de serviço and financeiro. about what is, Esse é um aspecto importante. Tem um what are outro, the basics about que é the customer experience. a experiência financeira 20 anos atrás não Other era o que ela é point hoje. is 20 Nos years próximos 2 ela não ago, vai the ser o que ela é customer hoje, experience was e nos different. próximos 10 provavelmente ela não vai Nowadays, ser o que ela will be vai ser nos different próximos from 2. 20 years from Então, now, in the conforto future. com a mudança So e being, flexibilidade num feeling contexto que está comfortable, sempre oferecendo upon desafio any changes é divertido. and E a gente precisa ter challenges should be pessoas fun, que and estão we need people flexíveis, who feel the confortáveis same, com who esse feel contexto que está mudando, comfortable porque a gente vai about this, pensando solução para o continuous
diferente o tempo inteiro. Uma solução que a gente deu recentemente simples, a gente lançou uma nova home de pagamentos. A nossa experiência de Pix do ponto de vista de NPS é uma das melhores do mercado. E a gente, antes, a instrução, a interação para o cliente era tela a tela. Point and click, como são muitas das interações no mercado. E a gente viu que os clientes usavam o campo de busca do Pix para colocar outras coisas. Por exemplo, o código de barra de uma conta, porque ainda, pasmem, ainda existe boleto sendo pago, né? Não só Pix sendo feito.
E a gente foi lá e adaptou, e aquilo virou um campo onde o cliente cola qualquer coisa e eu aplico inteligência para identificar esse qualquer coisa e simplificar a jornada do cliente. Então, o que não mudou, Bruno? Que o cliente quer simplicidade, mas mudou a forma de fazer Pix. Agora eu vou lá e coloco alguma informação no campo que não é efetivamente a chave Pix. Então, acho que essas duas coisas são importantes, assim, focar no que não muda e atualizar as métricas de sucesso por uma visão que é confortável com a mudança, mas que garante entrega de valor. Porque eu acho que é assim que a gente já está preparado como organização para o futuro que vem aí. E é super divertido, hein? E muito bacana ver essa mudança de perspectiva, inclusive com KPIs e o que muda. É bacana. E João, para fechar, o que você coloca aí para a gente também dessa mudança de contexto? Eu acho que eu vou puxar um pouco de sardinha para um mundo de tecnologia aqui, aproveitando o Febermatec. A gente está vendo hoje uma experiência do nosso lado de TI dentro do BTG, de uma mudança de como a gente tem que lidar com as coisas. Falando um pouco sobre o conceito ali de UX, né? Um produto que você só vai pensar na UX depois que ele está pronto, nunca vai ter um melhor resultado, né? Provavelmente você deveria ter pensado no UX antes de definir o produto. O conceito de AX, né, naquela definição do pessoal da Microsoft, é algo que tem que ser levado para o desenvolvimento de sistemas. Então, para a gente fazer um agente adequado para o futuro, pensando aqui em MCP, Agent, qualquer uma dessas soluções futuras, esses conceitos de como a gente dá uma experiência melhor para esses agentes precisa ser trazido para as nossas aplicações. Né? Eu falo também que muitas vezes produtos baseados em AI deveriam dar mais atenção à aplicação em volta da AI do que a própria AI. Já foi comentado aqui antes. Não importa, às vezes não importa tanto o modelo que você está usando, o modelo está mudando a cada 6 meses, tem um modelo novo, um ano o modelo não existe mais. Então, a camada de aplicação, a camada de interação com esses sistemas, hoje em dia está sendo levada muito em consideração e precisa ser levada para a instituição como um todo. A gente tem trabalhado dentro do BTG bastante em educação. Então, seja para uma área de negócio que precisa aprender sobre o que uma AI é capaz e o que uma AI não é capaz, então, às vezes nem faz sentido trazer AI para uma solução. Isso a gente tem visto bastante nos últimos anos. A gente também está levando isso para os nossos times de tecnologia, que eles precisam entender, olha, no futuro, MCP ou qualquer coisa derivada disso, qualquer evolução disso, vai ser algo relevante, igual qualquer um dos conceitos de arquitetura de sistemas. Então, vocês precisam saber sobre isso. Não é mais aquela área de AI, aquela área de pesquisadores que precisam entender sobre o assunto. A Simone comentou ali sobre o Shadow IT. Todo mundo está falando sobre AI. Todo mundo precisa saber mais sobre essas coisas, do mesmo jeito que todo mundo precisa saber mais sobre privacidade, sobre segurança, regulamentações. Então, é algo que hoje a gente tem visto que tem que sair dos núcleos de times de produtos, tem que sair do núcleo de times de machine learning e ciência de dados. A instituição como um todo tem que começar a agir para que isso funcione. Então, assim, o que eu vejo é um futuro, se a gente quer ter um agente bom para eu entregar uma solução boa para o nosso cliente, para ele ter o agente dele que conecta com o nosso mundo, a gente tem que repensar também um pouco em como a gente vai entregar essas conexões. Né? Eu falei, UX depois de pronto, não funciona, não vai ter o melhor resultado do mundo. AX antes de só plugar em alguma coisa. Simone comentou ali sobre uns casos de falhas de segurança. Muitos desses que a gente tem visto na academia hoje, estudando o assunto em alguns fóruns específicos. Cara, problemas de MCP são de... MCP foi plugado num sistema que nunca foi pensado para isso. Então, a gente tem que dar mais atenção nisso hoje em dia para que nossos produtos tenham essas capacidades no futuro. Então, assim, como eu falei, eu ia puxar um pouco para o mundo de tecnologia aqui. E viram boas práticas, né? Que, assim como tudo que a gente... Até a questão da UX aplicada, ela
ela se tornou, a gente tem boas práticas hoje, o mercado vai evoluindo, mas é muito importante também não perder de vista implicações em relação à regulamentação e como isso também altera, furou a bolha já, de certa forma. A gente está vendo não só conversa de pesquisador, já é a conversa do dia a dia e é a conversa dentro das instituições também. Pessoal, a gente chega ao fim desse painel, queria agradecer muito a participação de vocês, uma salva de palmas aqui para os nossos painelistas. Deu para a gente navegar bastante nesse contexto.